O sol poente de Lisboa tingia o Tejo de um laranja ardente, mas no coração de Ana a escuridão reinava absoluta. Tu não podes fazer isso à tua família, Ana. O que vão dizer os vizinhos? O padre, o avô, toda a gente que nos viu crescer? A voz da mãe ecoava como um fado lancinante, rasgando o ar da cozinha onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao sal das lágrimas não derramadas. Ana, com os punhos cerrados sobre a mesa de azulejos pintados à mão, herança de bisavós que sonharam com mares distantes, sentia o peso de gerações inteiras sobre os ombros. Aos 28 anos, era a filha perfeita, formada em literatura pela Universidade de Lisboa, professora num liceu modesto em Alfama, onde ensinava Camões e a melancolia da saudade. Mas o segredo que a corroía não era um escândalo de adultério ou dívida, era Sofia. Sofia, a amiga de infância que se tornara o pulsar secreto do seu coração, um amor que desafiava as muralhas invisíveis da tradição portuguesa. Ana ergueu o olhar para a mãe, Dona Maria, cujos olhos castanhos, iguais aos seus, agora brilhavam de fúria e medo. Mãe, eu não escolhi isto. É quem eu sou. Sofia. Ela é parte de mim. As palavras saíram num sussurro, como se pronunciá-las em voz alta as tornasse reais demais, perigosas demais para o lar onde as noites de domingo eram preenchidas com canja de galinha e histórias de imigrantes que voltavam ricos do Brasil. Dona Maria abanou a cabeça, o lenço bordado, um mimo de Fátima, escorregando ligeiramente. Parte de ti? És louca, filha? Aqui em Portugal, a família é tudo. O teu pai, que Deus o tenha, trabalhava de sol a sol nas docas para te dar isto, e tu queres atirar tudo fora por uma ilusão de Alfama? As tias já sussurram, o tio João perguntou se estás doente. Casa-te com o Miguel, pelo amor de Deus. Ele é bom rapaz, católico, tem emprego estável na TAP. O nome de Miguel caiu como uma âncora. Miguel, o noivo arranjado, com o seu sorriso educado e mãos calejadas de mecânico, que levava a dançar ranchos folclóricos nas festas de São João. Ele era o sonho da mãe, um futuro de netos correndo pelo quintal de Cascais, de Páscoa com folar e ovos benzidos. Mas Ana via-o como uma prisão de veludo, suave mas sufocante. Não amo Miguel, mãe. Nunca amei. Lágrimas quentes traçaram caminhos salgados pelas suas bochechas, pingando na toalha de linho que a avó tecera. Dona Maria virou-se para a janela, onde as luzes de Lisboa piscavam como estrelas falsas. Então vais destruir-nos todas. Amanhã vais ao encontro dele. E esquece essa Sofia. Ela é do povo, sem raízes. Vai-te embora antes que o escândalo chegue aos ouvidos da paróquia. Naquela noite, Ana não dormiu. Deitada na cama de ferro forjado, com o crucifixo de prata pendurado na parede a lançar sombras dançantes à luz da lua, reviveu memórias que aqueciam e queimavam. Sofia e ela, crianças em Alfama, correndo pelas escadinhas íngremes, roubando pastéis de nata da confeitaria ainda quentes, rindo das gaivotas que disputavam migalhas. Sofia, com o cabelo negro ondulado como as ondas do Atlântico e olhos verdes que capturavam a essência das colinas de Sintra, um lugar que sonhavam visitar, fugindo da poeira das ruas lisboetas. Aos 15, um beijo roubado atrás da sé, tímido e elétrico, que Ana atribuíra à confusão da adolescência. Mas agora, aos 28, sabia, era amor. Um amor lésbico, profundo como o fado de Amália Rodrigues, que Dona Maria tanto adorava sem saber o quanto ecoava a sua própria saudade reprimida. Ao amanhecer, Ana pegou no telefone. Sofia, preciso de ti. Vamos para Sintra. Hoje? A voz de Sofia, rouca de sono mas cheia de afeto, foi um bálsamo. Estou aí em meia hora, amorzinho. O que se passa? Ana hesitou, o peso da mentira familiar ainda no peito. Só. Preciso de ar. De ti. Meia hora depois, o velho Fiat de Sofia parava à porta do prédio em Belém, com o cheiro de pão quente da padaria vizinha misturando-se ao perfume de jasmim que Sofia usava, um elixir barato de uma perfumaria no Chiado, mas que para Ana era o aroma da liberdade. A viagem para Sintra foi um sonho acordado.
A autoestrada A5 serpenteava entre vinhas e sobreiros centenários, o rádio tocando fado moderno de Marisa, cujas letras de perda e reencontro pareciam escritas para elas. Sofia conduzia com uma mão no volante, a outra entrelaçada na diana, os dedos entrecruzados como promessas não ditas. Conta-me tudo, Ana. Os teus olhos estão mais tristes que o céu de novembro. Ana olhou pela janela, onde as colinas de Sintra surgiam como um conto de fadas maurisco, enevoadas mas prometendo mistério. A mãe descobriu. Sobre nós. Disse que sou uma vergonha, que tenho de casar com o Miguel para salvar a família. Sofia apertou a mão dela, o carro desacelerando ao entrar na vila. E tu? O que queres, Ana? Não a família, não a tradição, tu. Pararam num cafezinho à beira da estrada, onde o dono, um homem de bigode espesso e avental manchado de café, serviu-lhes galão fumegante e bolas de Berlim polvilhadas de açúcar. Bem-vindas a Sintra, senhoras. Cuidado com as bruxas da floresta, hein? Riu ele, piscando o olho. Sofia sorriu, mas Ana sentiu um arrepio. Sintra, com os seus palácios românticos e jardins esotéricos, era o lugar perfeito para bruxarias do coração. Caminharam pela Rua das Padarias, o ar fresco carregado do aroma de eucaliptos e marzia, passando por lojas de artesanato com rendas de Vila do Conde e santinhos de Nossa Senhora da Cabeça. Ana parou diante de uma vitrina com azulejos pintados de cenas românticas, amantes sob arcos góticos, eternizados em azul e branco. Isto é como nós, Sofia. Belos, mas frágeis. Alugaram bicicletas e pedalaram até ao Parque da Pena, o sol filtrando-se pelas copas das árvores como confetes dourados. O Palácio da Pena erguia-se no horizonte, um delírio cromático de românticos oitocentistas, amarelos vibrantes, vermelhos passionais, torres manuelinas que pareciam saídas de um sonho de Eça de Queiroz. Subiram a pé o último trilho, ofegantes, rindo como meninas, o suor misturando-se ao perfume das flores silvestres. No terraço do palácio, com vista para o Atlântico infinito, Sofia parou Ana. Lembra-te do que disseste aos 18? Que Sintra era o nosso Éden, onde as ninfas de Camões dançavam livres. Ana assentiu, o coração acelerado. E agora? Ainda acreditas nisso? Sofia virou-se, os olhos verdes brilhando como esmeraldas ao sol. Acredito em nós, Ana. Sempre acreditei. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada. A mãe, novamente. Onde estás, rapariga? O Miguel está aqui, à tua espera. Volta já, ou juro-que. A voz falhou, mas o tom era de granito. Ana desligou, as mãos tremendo. Sofia abraçou-a por trás, o queixo no ombro dela. Não voltes para isso. Fica comigo. Aqui, em Sintra, podemos recomeçar. As palavras de Sofia acenderam uma faísca, mas o fogo da culpa familiar já lambia as bordas. Jantaram numa tasquinha escondida, com coelho a caçador e vinho de colares, o néctar local que aquecia como um beijo proibido. O fado ao vivo, uma fadista de voz grave cantando de amores perdidos, fez Ana chorar baixinho. Sofia limpou as lágrimas com o polegar. Amanhã, Quinta da Regaleira. Lá, no Poço Iniciático, vamos selar o nosso segredo. Naquela noite, no quarto simples da pousada com vista para as montanhas, Ana sonhou com traições. Não de Sofia, mas da própria alma, cedendo à pressão, traindo o amor por dever filial. Acordou com o canto dos pássaros e o cheiro de orvalho, mas o peso permanecia. Sintra, gloriosa e romântica, era agora um espelho das suas contradições, beleza etérea sobre abismos de dúvida. O amanhecer em Sintra era um poema vivo. A névoa matinal abraçava as colinas como um véu de noiva e Ana e Sofia desceram o trilho para a Quinta da Regaleira com o coração leve, apesar da tempestade interna de Ana. O jardim era um labirinto de simbolismo esotérico, túneis subterrâneos, estátuas de deuses pagãos misturados a cruzes cristãs, um testemunho da alma portuguesa que funde o sagrado e o profano. Olha isto, Ana, o poço da iniciação. Dizem que quem desce aqui renasce, disse Sofia, a voz ecoando nas paredes de pedra úmida.
Elas desceram os 27 degraus em espiral, número místico, como as voltas do destino, a luz filtrando-se em raios que dançavam como fadas. No fundo, num círculo de estrelas esculpidas, Sofia pegou nas mãos de Ana. Eu te amo, Ana. Desde o primeiro pastel de nata roubado. Não é uma fase, não é saudade passageira. É eterno como estas pedras. Ana sentiu o mundo parar. O ar fresco do poço carregava o cheiro de terra molhada e rosas selvagens e, pela primeira vez, deixou-se cair no abismo do desejo. Beijou Sofia ali, no ventre da terra, um beijo lento e profundo que selava promessas. Eu também te amo. Mas a minha mãe. Ela não vai parar. Diz que sou egoísta, que trai o sangue. Sofia afastou uma madeixa de cabelo do rosto dela. A família não é prisão, amor. É rede. E a minha rede inclui-te a ti. Subiram rindo, emergindo para o sol como renascidas, e passearam pelos jardins, o pavilhão chinês com dragões de porcelana, a gruta da independência onde ecos de liberdades passadas sussurravam encorajamento. Almoçaram piquenique sob um sobreiro centenário, queijos de azeitão, enchidos defumados, azeitonas pretas que explodiam em sabor salgado. Sofia contava histórias da avó, uma costureira de moraria que cantava fado em segredo, sonhando com amores impossíveis. Ela dizia que o amor verdadeiro é como o vinho do Douro, envelhece bem se for autêntico. Ana ouvia, o coração inchando de ternura, mas o telefone vibrou novamente. Desta vez, era o tio João, o guardião das tradições. Ana, tua mãe está aos prantos. O Miguel cancelou o jantar, humilhado. Volta ou perdes tudo, a herança, o respeito. A voz dele era um trovão e quando as expectativas de uma sociedade onde o casamento heteronormativo era o alicerce das festas de família, das romarias a Fátima. Ana desligou, o piquenique azedando na boca. Eles não param, Sofia. Querem que eu seja a filha obediente, a noiva perfeita. Sofia pegou-lhe no queixo, forçando-a a olhar nos olhos. Então revela-te. Diz-lhes que o teu coração é teu. Mas Ana recuou, o medo enraizando-se como era nas paredes da regaleira. Não consigo. Ainda não. O resto do dia foi uma dança de sombras. Visitaram o Palácio de Monserrate, com os seus salões moriscos e jardins exóticos, onde o ar cheirava camélias e incenso. Sofia tentava animá-la com anedotas, sabias que o rei D. Fernando plantou estas árvores pensando em rainhas perdidas? Mas Ana via fantasmas, a mãe ajoelhada na igreja, o pai ausente a julgar do céu. À tarde, subiram ao Castelo dos Mouros, as muralhas em ruínas cobertas de era e musgo, oferecendo vistas panorâmicas sobre o oceano. O vento atlântico chicoteava os cabelos delas, carregando o sal da liberdade. Ali, no ponto mais alto, Sofia confessou o seu próprio segredo. Eu também tenho medo, Ana. A minha família é pobre, mas conservadora. O pai, pescador em Ericeira, sonha com netos que herdem o barco. Se souberem. Percos. As palavras uniram-nas mais, duas almas portuguesas navegando o mesmo mar turbulento. Beijaram-se contra a pedra antiga, o sol poente tingindo tudo de púrpura, como um fado visual. Mas o crepúsculo trouxe a traição sutil. Ana, sozinha por um momento enquanto Sofia comprava água, atendeu uma chamada da mãe. Filha, perdoa-me. Eu amo-te, mas isto é contra Deus, contra Portugal. Casa-te e esquece. Senão, não és mais bem-vinda. As palavras foram um punhal. Ana, num impulso de pânico, murmurou, Eu vou pensar. Não digas nada ainda. Mas no fundo, sabia, era o começo do fim. Jantaram em silêncio relativo, numa esplanada com vista para a serra, saboreando cataplana de marisco, amêijoas e gambas em caldo picante, mas o tempero não mascava o amargor. Sofia notou. O que foi? Ana mentiu, nada, cansaço. Na cama da pousada, abraçaram-se como náufragas, mas Ana chorou em silêncio, o peso da pressão familiar corroendo o sonho sintrense.
No dia seguinte, decidiram explorar a costa, a Praia das Maçãs, com as suas ondas bravias e falésias dramáticas, onde pescadores puxavam redes ao pôr do sol. Caminharam na areia úmida, pés descalços, recolhendo conchas como talismãs. Sofia desenhou corações na areia com um pau. Isto é nosso, Ana. O mar lava as dores. Mas Ana via ondas como metáforas de afogamento, afogamento em deveres. Uma mensagem do Miguel chegou, ouvi rumores. É verdade? Volta, falamos. O pânico cresceu. Sofia, sentindo a distância, propôs, fiquemos mais um dia. Fujamos para o Porto ou para o Algarve. Ana hesitou, o coração dividido entre o amor e o legado. O clímax aproximava-se como uma maré alta. Na Convento dos Capuchos, entre as celas minúsculas cobertas de cortiça, refúgio de monges que renunciavam ao mundo, Ana quebrou. Sofia, eu não aguento. A família. Eles são a minha âncora. Talvez devêssemos parar. As palavras saíram como veneno e Sofia empalideceu, os olhos enchendo-se de lágrimas. Parar? Depois de tudo? És tu a traidora agora? O ar do convento, outrora sagrado, tornou-se sufocante. Elas saíram em silêncio, o sol de Sintra agora acusador. A revelação veio como um raio no céu sereno de Sintra. Elas haviam planeado um piquenique no chalé da Condessa de Edla, um pavilhão romântico de madeira entalhada, cercado por rododendros em flor, onde a Condessa, amante do rei D. Fernando, sonhara amores livres. Mas o caminho até lá foi marcado por silêncios pesados, o ar entre elas carregado de não ditos. Sofia, magoada pela hesitação de Ana na véspera, parou num banco de pedra sob uma araucária gigante. Diz-me a verdade, Ana. É o medo ou não me amas o suficiente? Ana sentou-se ao lado, o vestido florido colando-se à pele suada, o coração martelando como o sino da igreja de São Pedro de Canaferrim. Eu amo-te, Sofia. Mais que tudo. Mas a pressão. É como o nevoeiro daqui, envolve tudo. Descreveu as noites em claro, as preces à Virgem de Fátima pedindo orientação, as tias que cochichavam nas romarias sobre raparigas modernas que esquecem o seu lugar. Sofia ouviu, os dedos traçando padrões na pedra musgosa. Eu sei disso tudo, Ana. Cresci em casas iguais, com mães que rezam rosários por filhas normais. Mas o amor não é normal, é revolução. Lembra-te da Sofia de Melbreiner, o mar é português, o amor é universal. Ana sorriu debilmente, mas as lágrimas vieram. E se o universal nos afundar? Foi então que Sofia, num gesto de coragem fadista, ajoelhou-se na terra fofa, pegando nas mãos de Ana como numa oração. Eu tenho um crush em ti desde sempre, Ana. Não é só amizade, não é saudade de infância. É paixão, é o fado que canto no banho imitando a Marisa. Revelo-te aqui, em Sintra, a terra dos românticos, porque não aguento mais esconder. As palavras pairaram e Ana sentiu o mundo inclinar-se. O crush de Sofia, esse termo moderno, importado, mas tão puro no contexto português, era o espelho do seu próprio segredo. Eu também. Sempre. O beijo que se seguiu foi catártico, sob o do céu de folhas, com o canto de pássaros como coro. Por um momento, a pressão familiar dissolveu-se no éter. Mas a euforia foi efêmera. Ao chegarem ao chalé, com as suas torres de inspiração suíça e varandas floridas, uma surpresa a esperava. O Miguel, de pé à entrada, o rosto corado de raiva e confusão. Ana? Que fazes aqui com ela? Como soubera? A mãe, claro, traída por um rasto de chamadas e mentiras frágeis. Miguel, com o seu casaco de bombazina e sotaque alentejano suave, parecia deslocado naquele paraíso romântico. A tua mãe ligou. Disse que estavas confusa. Vim buscar-te. Sofia recuou, os punhos cerrados. Ela não é tua para buscar, homem. Vai-te embora. O confronto explodiu como fogos de Santo Antônio.
Miguel acusou: tu envenenas a Sofia. Ela é prometida, católica, de família decente. Ana interveio, a voz trêmula mas firme: não sou prometida de ninguém, Miguel. Desculpa, mas o meu coração é dela. As palavras foram libertadoras, mas o preço veio imediato. Miguel, ferido no orgulho macho português, cuspiu: então perdes tudo. A tua mãe já me contou, és uma vergonha. Não voltes a Lisboa sem ti mesma. Virou-se e partiu, o carro alugado levantando pó no trilho. Sofia abraçou Ana, mas o dano estava feito. Ele vai contar a todos. O escândalo. Ana assentiu, o peito oprimido. Decidiram ficar, desafiando o destino, e passaram a tarde no chalé, chá de ervas colhidas no jardim, conversas sussurradas sobre futuros impossíveis, uma casa em Óbidos, com jardim de laranjeiras, onde criariam gatos e escreveriam poesia. Sofia, artista plástica freelance, desenhou Ana ali, com traços suaves de lápis: és a minha musa, como as damas de Essa. Mas à noite, no regresso à pousada, a traição maior revelava-se. Uma mensagem da mãe: fui ao teu quarto. Encontrei as cartas de Sofia. Queimá-la agia, mas o fogo não apaga o pecado. Volta ou renuncio-te. Ana chorou desalmadamente, o corpo sacudido como numa ventania sintrense. Sofia consolou-a com canções de embalar da infância, mas o abismo abrira-se. Ela traiu a minha confiança, Sofia. As minhas cartas eram sagradas. Sofia, com olhos vermelhos, sussurrou: traição familiar é pior. Mas nós somos mais fortes. Dormiram abraçadas, o luar filtrando-se pelas cortinas de renda, mas Ana sonhou com chamas devorando papéis, símbolos de amores incinerados pela tradição. No dia seguinte, a viagem de regresso a Lisboa foi um calvário. Pararam em colares para vinho tinto, o néctar encorpado que aquecia as veias, mas não o frio da rejeição iminente. Sofia propôs: fica comigo em casa da minha irmã, em Benfica. Tempo para respirar. Ana aceitou, mas o coração previa tormentas. Ao chegarem à capital, o bairro de Alfamas recebeu com indiferença varais de roupa a secar, velhos jogando dominós nas esplanadas, o cheiro de sardinhas grelhadas misturado a jasmim. Mas em casa de Ana, o inferno esperava. Dona Maria abriu a porta, o rosto inchado de choro, o rosário entre os dedos. Entra, mas ela não. Isto é casa de família. Sofia hesitou na soleira, mas Ana puxou-a para dentro. Ela é família, mãe. A minha. O grito que se seguiu foi primal: traidores. Traís o sangue, a fé, Portugal. O tio João surgiu da sala, o jornal desdobrado como uma sentença. Vai-te embora, Sofia. Tens envenenado a minha sobrinha. A discussão escalou, acusações de imoralidade, referências a pecados bíblicos, o peso da imigração familiar que sacrificara tudo por valores. Ana defendeu-se: valores? Amor é valor, mãe. Mas Dona Maria, num gesto de desespero, atirou as cartas queimadas aos pés delas, cinzas e fragmentos de palavras de amor. Sofia, vendo o caos, saiu correndo para a rua, lágrimas escorrendo. Ana seguiu-a, mas o tio barrou o caminho. Escolhe, Ana. Nós ou ela. O coração partiu-se ali, nas escadinhas de Alfama, sob o olhar indiferente das gaivotas. As semanas seguintes foram um exílio voluntário. Ana mudou-se para o apartamento minúsculo de Sofia em Benfica, um bairro de classe média onde os blocos de betão conviviam com quintais de figueiras e o som distante do elétrico 28. O espaço era apertado, uma sala com sofá-cama, cozinha onde Sofia pintava sobre mesa, cheirando a terbentina e café forte, mas era refúgio. Aqui, ninguém nos julga pelo sangue, dizia Sofia, pendurando azulejos roubados de feiras para decorar as paredes nuas. Ana tentava acreditar, mas as noites eram assombradas por sonhos de rejeição, a mãe de joelhos na igreja, o pai espectral abanando a cabeça das docas eternas. O conflito familiar fervia como uma panela de cozida à portuguesa, sufocante e inevitável.
Mensagens chegavam: a tia Rosa, vem à missa, filha, Deus perdoa. O primo Luís, esquece isso, casa-te, tem netos para a avó. Ana bloqueou os números, mas o vazio doía mais que as palavras. Ensinava aulas com o espírito disperso, recitando os Lusíadas com voz embargada: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E os alunos, sensíveis como esponjas, percebiam a melancolia. Sofia, por sua vez, mergulhava no trabalho, retratos de mulheres livres, inspirados em Ana, vendidos em galerias do bairro Alto. Vê, amor, o teu rosto em tela, eterno, mostrava ela, os olhos brilhando de orgulho. Mas a traição maior veio disfarçada de reconciliação. Uma carta da mãe, entregue por correio registado, com selo de Lisboa: filha, perdoa a fraqueza. O fogo foi raiva, não ódio. Vem a casa no domingo. Sozinha. Traz o que resta de ti. Ana hesitou, o papel tremendo nas mãos. É armadilha? Sofia abanou a cabeça. Vai. Mas promete, o nosso amor não se queima. Ana foi, o coração um nó de corda de fado. A casa em Alfama estava impecável, o chão de mosaico reluzente, o aroma de doçaria conventual, ovos moles de Aveiro, oferecidos como paz. Dona Maria abraçou na porta, o corpo frágil tremendo. Minha menina. Que fizeste de nós? Sentaram-se na sala, com retratos de antepassados a julgar das paredes, o bisavô no ultramar, a avó com o jal de lã. Eu amo, mãe. Como amaste o pai. Dona Maria chorou, o rosário tilintando. Amo-te, mas isto é contra a natureza. O padre disse: arrependimento traz salvação. Revelou então a traição, contara tudo ao tio João, que espalhara o boato na paróquia, e agora o Miguel processava por danos morais, uma vingança mesquinha, enraizada no machismo alentejano. Ana sentiu o chão abrir-se. Traíste-me, mãe. As cartas eram privadas. Dona Maria baixou a cabeça. Traí para salvar-te. Casa-te com ele, acaba isto. A raiva de Ana explodiu. Salvar? Estás a afogar-me. Saiu batendo a porta, correndo pelas escadinhas até ao Tejo, onde se sentou nas pedras frias, soluçando. O rio, testemunha de saudades infinitas, levava as suas lágrimas para o mar. De volta a Benfica, contou a Sofia. Ela queimou as nossas palavras, e agora o mundo sabe. Sofia, em vez de raiva, ofereceu vinho de Alentejo e um abraço. Então cantemos o nosso fado. Não o deles. Naquela noite, gravaram uma mensagem de áudio para a mãe, não de ódio, mas de amor humano. Mãe, perdoa a minha verdade. Eu perdoo a tua dor. Mas o perdão não veio fácil. Dias depois, o escândalo rebentou, vizinhos sussurravam nas feiras, alunos olhavam curiosos, e Ana perdeu uma aula por motivos pessoais. O Alto Trau chegou numa romaria familiar à festa do Espírito Santo em Alfama, com pão bendito e sopa de cabeça. Ana e Sofia foram, de mãos dadas, desafiando o destino. A multidão, colorida de trajes regionais e bandeiras de coroas de prata, parou ao vê-las. O tio João avançou, furioso. Aqui não. Isto é sagrado. Mas Dona Maria, surpreendendo todos, interveio. Deixas, irmão. São sangue meu. O momento congelou, a mãe, com o rosto lavado em lágrimas, estendendo a mão. Eu? Errei. O fogo foi medo, não ódio. Ana correu para ela, o abraço um dique contra o mar de julgamentos. Mas a reconciliação era frágil. Sofia, magoada pela traição inicial, recuou. Perdoas-lhe assim? Depois de tudo? Ana, dividida, sussurrou. O amor familiar é assim, Sofia. Imperfeito, como Portugal. A festa continuou, com ranchos dançando viras e mordomos distribuindo carne de borrego, mas o ar estava carregado. Naquela noite, Sofia partiu para Ericeira visitar a família.
Preciso de tempo, Ana. O teu perdão é nobre, mas o meu coração sangra. Ana ficou sozinha em Benfica, o apartamento e quando vazio. Caminhou até ao jardim zoológico, onde macacos baloiçavam indiferentes, e chorou pela separação iminente. As lágrimas de perda eram salgadas como o Atlântico, mas carregavam sementes de crescimento. A separação foi um fado sem guitarra, cru, despojado, e quando nas ruas de Lisboa como um lamento não cantado. Sofia instalou-se em Ericeira, a vila de surfistas e pescadores onde o pai ainda remendava redes ao luar, e as mensagens rarearam: amo-te, mas dói. Ana, mergulhada na rotina de Benfica, ensinava com o espírito partido, citando Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo, mas sentindo apenas o vazio. A mãe tentava aproximar-se, visitas com travessas de arroz doce, conversas sussurradas sobre o que as pessoas dizem, mas o perdão era uma ponte frágil, construída sobre cinzas. O conflito interno de Ana crescia como era selvagem. Sonhava com Sintra, o poço da regaleira engolindo-as em escuridão, o palácio da pena rindo da sua fraqueza. Escrevia cartas não enviadas a Sofia, páginas rasgadas cheias de saudade. Tu és o meu mar, eu a tua gaivota perdida. O trabalho salvava-a, uma peça escolar sobre amores proibidos em Camões, onde alunas confidenciavam dúvidas semelhantes, tecendo uma rede de solidariedade feminina. Professora, como se ama sem trair? Perguntavam, e Ana respondia com honestidade velada, amando-te a ti primeiro. A traição familiar evoluiu para uma forma sutil de manipulação. Dona Maria, agora aliada relutante, convidava Ana para jantares onde Miguel surgia por acaso, com sorrisos forçados e histórias de viagens na TAP. Ele perdoa, Ana. Dá uma chance à normalidade. Ana recusava, mas cada recusa abria feridas. Estás a escolher o pecado sobre mim? A pressão era um cerco, como o nevoeiro de Sintra que esconde mas não protege. O tio João, mais implacável, cortou a mesada mensal, não alimento desvios, forçando Ana a arranjar aulas particulares para sobreviver. Enquanto isso, em Ericeira, Sofia enfrentava o seu próprio vendaval. O pai, com mãos calejadas de anos no mar, descobriu fotos no telemóvel dela, um beijo em Sintra. Mulher com mulher? Isso é contra Deus e o mar que nos dá sustento. Gritou, batendo na mesa de pinho. A mãe, silenciosa costureira, chorou em segredo, mas sussurrou: o amor é como as ondas, filha. Vem e vai, mas volta mais forte. Sofia defendeu-se: é amor, pai. Puro como o teu para a mãe. Mas o pai, enraizado em tradições de ranchos e procissões, expulsou-a temporariamente. Vai para Lisboa, reflete. Sofia voltou, mas o reencontro foi amargo. Encontraram-se no Chiado, numa esplanada com vista para o aqueduto das Águas Livres, símbolo de engenho português, mas também de canais entupidos. Perdoa-me por partir, disse Sofia, os olhos inchados. Ana pegou na mão dela sobre a mesa de ferro forjado. Perdoo, mas dói. Como a tua partida me fez duvidar. Conversaram horas, o sol poente tingindo o céu de rosa, como em Sintra. Revelaram medos, Sofia, o pavor de perder raízes, Ana, o terror de trair o legado. Somos lésbicas em Portugal, riu Sofia amargamente. Românticas, mas exiladas. O momento de viragem veio numa noite de tempestade. Lisboa chovia como se o Tejo chorasse, e Ana recebeu uma chamada da mãe, hospital. Dona Maria caíra, o coração fraco, stress, disse o médico, mas Ana sabia, a culpa familiar corroía. No quarto estéril do Hospital de São José, com cheira desinfetante e azulejos frios, Dona Maria estendeu a mão ossuda. Filha, eu traí-te por medo. Mas ver-te sofrer é pior. Lágrimas misturaram-se às dela. Mãe, o amor não é traição. É perdão. Pela primeira vez, falaram aberto, da juventude da mãe, um namoro interrompido por gravidez indesejada, da saudade do pai, um amor que resistira à ditadura. Sofia chegou, chamada por Ana, e o quarto encheu-se de tensão. Dona Maria olhou-a, os olhos suavizando. Foste a causa do meu fogo. Mas também do meu acordar.
Um silêncio. Depois, senta-te, rapariga. Conta-me de Sintra. Sofia obedeceu, voz trêmula, descrevendo o poço, os jardins, o amor que florescera ali. Dona Maria ouviu, o rosário quieto. Eu errei. Perdoa uma velha teimosa? Sofia assentiu, lágrimas caindo. O abraço triplo foi sagrado, como uma bênção em Fátima. Mas o perdão não apagava cicatrizes. O Miguel, sabendo da doença, enviou flores, não de amor, mas de culpa. Acabou, Ana. Boa sorte. O tio João, relutante, devolveu a mesada, pela mãe. A família começava a ceder, devagar como o fado que se desenrola. Ana e Sofia regressaram a Benfica, o apartamento agora um ninho. Lágrimas de separação, sussurrou Ana, viraram pontes. Mas o verdadeiro teste esperava, uma viagem de volta a Sintra para selar o perdão eterno. O regresso a Sintra foi redenção tecida em fios de esperança. Partiram numa manhã de primavera, o Fiat de Sofia agora adornado com um terço da mãe de Ana, símbolo de trégua. O caminho familiar serpenteava entre vinhas florescidas, o rádio tocando fado de Ana Moura, letras de resiliência, estrangeira em terra própria, mas livre no amor. Ana sentia o peito leve, pela primeira vez sem o peso das expectativas. A mãe ligou ontem. Disse, vai, filhas. Encontra a vossa paz. Sofia sorriu, a mão na coxa dela. Perdão eterno, como prometido. Chegaram ao Palácio da Pena ao meio-dia, o sol banhando as torres em ouro líquido, como se o céu celebrasse. Subiram de mãos dadas, sem pressa, parando para fotos, não para redes sociais, mas para a memória. Ana com uma coroa de flores silvestres, Sofia rindo contra o azul do céu. No terraço, com o vento sussurrando segredos mouriscos, Ana ajoelhou-se, eco do poço da regaleira. Sofia, foste o meu crush revelado, a minha separação dolorosa, o meu perdão renascido. Queres ser minha, para sempre? Um anel simples de prata, gravado com saudade eterna, brilhou na palma. Sofia chorou, rindo, sim, 1000 vezes. És o meu fado, o meu má. Desceram para a quinta da regaleira, onde o poço esperava como velho amigo. Desta vez, desceram juntas, os degraus simbolizando não iniciação solitária, mas união. No fundo, sob as estrelas esculpidas, beijaram-se com a certeza de quem sobreviveu a tormentas. Aqui renascemos, murmurou Sofia. Emergiram para os jardins, onde borboletas dançavam entre as camélias, e piquenicaram, queijos locais, vinho de colares, morangos silvestres, um banquete de simplicidade portuguesa. A tarde levou-as à costa, à praia do Ursão, falésias dramáticas onde o Atlântico rugia provação. Caminharam na areia, pés na água fria, recolhendo pedras lisas como promessas. A pressão familiar era o nosso castelo dos Mouros, ruínas fortes, mas passadas, refletiu Ana. Sofia assentiu, e nós, as novas torres da Pena, coloridas, livres. O pôr do sol foi sinfonia, laranja e púrpura fundindo-se no horizonte, gaivotas traçando setas de esperança. De regresso, pararam em Lisboa para jantar com Dona Maria. A casa em Alfama, outrora campo de batalha, agora era porto seguro. A mesa posta com carapaus alimados, salada de tomate com orgãos e vinho verde espumoso. O tio João veio, relutante mas presente, e até o primo Luís trouxe a namorada, uma aliada que era, secretamente. Bem-vindas, disse Dona Maria, erguendo a taça. Eu traí por amor torto, mas aprendi, o amor reto é o que liberta. Brindaram, risos misturando-se a lágrimas, o fado ao fundo, não de perda, mas de reencontro. Meses depois, a vida floresceu. Ana e Sofia casaram-se numa cerimónia discreta em Sintra, no Jardim da Regaleira, com a mãe como madrinha e amigos de Alfama como coro. Não houve escândalo, apenas aceitação gradual, como o vinho que amadurece. Ana publicou um livro de contos lésbicos inspirados em Portugal, Saudades Reveladas, dedicado a Sofia, às que amam contra o nevoeiro. Dona Maria leu em voz alta nas noites de domingo, o rosário ao lado, orgulhosa.
O perdão eterno não era ausência de dor, mas sua transformação, lágrimas de separação em abraços que curam gerações. Em Portugal, terra de fado e românticos, Ana e Sofia dançavam o seu próprio rancho, passos livres, corações entrelaçados, sob o céu de azulejos infinitos.